Olá, sabe aquelas histórias de ruídos estranhos em casa, do nada? Ou de um objeto que parece se mexer sozinho? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que são esses fenômenos físicos, mais sob a ótica do espiritismo. Vamos desvendar como essa doutrina explica e organiza esses acontecimentos que, muitas vezes, desafiam o que a gente entende como realidade. Quem nunca ouviu um relato assim, não é? Um barulho estranho quando a casa está vazia, um objeto que muda de lugar sem nenhuma explicação lógica? São exatamente esses eventos que servem de ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Bom, para a gente conseguir organizar as ideias, o Espiritismo classifica esses fenômenos. A gente está falando, por exemplo, do movimento de objetos que deveriam estar parados, de ruídos que não têm uma fonte aparente, e até, em casos bem mais raros, da levitação e do transporte de objetos pelo ar. E olha, conforme o entendimento do Espiritismo, isso tudo tem um nome bem específico: efeitos físicos. É uma maneira de categorizar e analisar esses fenômenos que podem acontecer tanto de forma espontânea quanto de forma provocada. E agora a gente chega num ponto que é, assim, crucial: a figura do médium de efeitos físicos. Essa pessoa é definida como alguém que tem uma aptidão especial, uma condição que permite que esses fenômenos materiais aconteçam perto dela. É basicamente a peça-chave desse quebra-cabeça. E essa ideia não é solta, não. Nas obras que são a base do espiritismo, a importância do médium é muito clara. Como diz esse trecho, esses fenômenos exigem a participação de um médium, seja ele sabendo ou não do que está acontecendo. A regra é bem simples: sem médium, não tem fenômeno. Então, como é que isso tudo acontece na prática? Dá para imaginar como uma cadeia de ação, com três elos principais. No começo, a gente tem o espírito, que é o agente, a inteligência por trás do fenômeno. Só que ele precisa de uma ponte para o mundo material. E essa ponte é o médium, que atua como um canal, fornecendo a energia necessária. E o resultado final dessa conexão? O fenômeno físico, que é o efeito que a gente consegue perceber. Ok, isso nos leva a uma outra questão fundamental. Se os espíritos são os agentes, será que faz diferença qual tipo de espírito está agindo? De acordo com o entendimento do espiritismo, a resposta é sim, e faz muita diferença. Vamos ver por quê? E aqui a distinção é muito importante. De um lado, existem os espíritos de ordem inferior. Por estarem mais ligados à matéria, são eles que geralmente se manifestam por meio de efeitos físicos, como barulhos e movimentos. Do outro lado, estão os espíritos elevados, que têm como principal objetivo a comunicação inteligente, as mensagens que buscam ensinar ou consolar. Ou seja, a natureza da manifestação já diz muito sobre quem está se manifestando. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? O ponto central é este: fenômenos que são puramente físicos, como ruídos ou o movimento de objetos, geralmente são obra de espíritos que ainda estão muito ligados ao nosso plano material. A manifestação, nesse caso, revela bastante sobre o grau evolutivo do espírito. E com isso, a gente chega a uma reflexão final. Se esses efeitos são, na maioria das vezes, manifestações de espíritos menos evoluídos, qual seria o propósito disso tudo? Seria só para incomodar, para perturbar? Ou será que mesmo na sua simplicidade esses fenômenos cumprem um papel maior? Quem sabe o de chamar a atenção, de nos despertar para a existência de algo além do mundo material? É uma pergunta que ecoa muito além de qualquer ruído inexplicável, não acha?